Fala aí, galera, beleza? Como foi o meu desempenho? Como eu performei na prova para o cargo de agente da PF 2021? Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal e não me conhece, meu nome é Alexandre Soares. E toda semana eu estou disponibilizando conteúdos gratuitos para vocês aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda no meu canal, eu sugiro que você se inscreva e ative o sininho para você não perder nada. Hoje a gente vai bater um bate-papo aqui, trocar algumas figurinhas, né? Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo, dentro dessa prova da PF que eu fiz. Pois bem, primeira coisa que eu me perguntei quando abriu o concurso da PRF e da PF. Eu falei assim, Alexandre, vale a pena você fazer esse concurso aí da PRF ou da PF ou ambos? Essa foi meu primeiro questionamento. Segundo questionamento, eu resolvi fazer um inventário pessoal, né, onde eu separei na coluna da esquerda o que eu deixaria de ganhar se eu não fizesse esses dois concursos, ou um ou outro, né? O que eu perderia se eu não fizesse esses dois concursos, ou um ou o outro, beleza? E de imediato eu lembrei de um mantra que eu carrego comigo em todas as áreas da minha vida. Quando eu vou tomar qualquer tipo de decisão esta que irá influenciar, impactar no meu futuro, seja meu futuro bem próximo ou meu futuro longínquo, eu primeiro peço direção a Deus para verificar se aquilo dali vai ser bom para mim ou não. Eu não estou falando de religião. Então a primeira dica que fica aqui para vocês, né? Se vocês acreditam em Deus, sempre quando vocês forem tomar qualquer tipo de decisão, faça isso. Por que você está falando isso, Alexandre? Porque toda vez que eu teimo em fazer alguma ação sem antes, né, conversar com Deus do meu jeito, pedir direção a Deus, falar, Deus, será que é da sua vontade que eu faça essa prova, ou que eu entre para esse cargo, ou coisa do tipo? Sempre quando eu vou só na raça, só com a minha intelectualidade, eu me estrepo, dá ruim, a coisa dá ruim, é impressionante. Não sei se acontece isso com vocês. Então, a partir de agora, se vocês não estão acostumados a fazer isso, eu recomendo, se vocês acreditam em Deus, lógico, que vocês, antes de tomar qualquer decisão na vida de vocês, sobretudo nesse mundo dos concursos públicos aí, peçam direção a Deus. Deus é espírito, né? Ele vai falar na sua mente. É lógico que ele não vai aparecer na sua frente aqui e falar assim, ó, vai lá, Alexandre, faz a prova, ou então não faz essa prova. Ele vai falar na sua mente, ele vai tocar, ele vai te dar um insight ali em algum momento e vai falar assim, não, vai lá e faz essa prova. Ou então vai falar assim, não, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Você pode ter certeza que ele vai falar com você, ele vai te atender. Porque eu estou cansado de ver vários candidatos, né, teimosos fazendo, inclusive já aconteceu isso comigo, ok, experiência própria, né, teimando, não, eu quero esse cargo, eu quero esse cargo, eu quero esse cargo. Aí quando entra aquele desespero, aquela choradeira que não tem mais tamanho, aí o sujeito se torna um concursado frustrado. Então, entre você ser um concursado frustrado e você não fazer aquele concurso, esperar o próximo e ser um concursado feliz, eu acho que a segunda hipótese é a melhor. E para que você tenha a absoluta certeza que você entrará na segunda hipótese, para você que acredita em Deus, peça primeiro orientação divina, ok, pessoal? Então essa é a primeira dica que eu deixo para vocês aí. Se vocês não pedirem orientação a Deus, pode ter certeza, vocês vão quebrar a cara, como eu já quebrei em várias ocasiões, não só em concurso público, beleza? Segunda dica,
né? O inventário estava feito, aí eu me perguntei, Alexandre, o que eu vou deixar de ganhar? Né? E por quanto tempo eu vou deixar de ganhar se eu não fizer aí uma dessas provas ou ambas? Bem, eu iria deixar de estudar tributário, legislação tributária, empresarial, civil, AFO, contabilidade pública, administração geral e pública, contabilidade de custos, auditoria, economia e finanças. Então é congelar essas matérias aqui. Mas por qual período de tempo ali, Alexandre? Aí eu comecei a mensurar ali qual período de tempo seria razoável para eu ficar sem tocar nessas matérias aqui, sem ter contato com essas matérias. Eu falei, bem, vou fazer o seguinte, faltando 2 semanas, aí eu paro com o meu ciclo de estudos aqui, para o concurso FIM que eu quero, aí eu pego esse edital e só fico nesse edital aqui. Lógico que depois bota aí mais 1 semana após prova também, né? Aquela história toda, corrige gabarito, que não corrige e tal, isso toma tempo, ok? Então, somei ele, eu falei assim, não, 3 semanas é um tempo razoável, não vai interferir na minha preparação para o cargo o qual eu almejo, beleza, pessoal? Mais do que isso, eu percebi que já ia atrapalhar, vou ficar só 1 mês nesse edital da PE. Aí eu acho que já iria me atrapalhar, então não seria vantajoso, ok? Agora, a outra pergunta que eu fiz, o que eu perderia, né? Aquela velha história do William Douglas, nadador gosta de água, jogador de futebol gosta de bola e concurseiro ele gosta de prova. Então, se tem uma prova que eu vou fazer, né? E eu iria fazer provavelmente aqui perto de casa, né? Iria andando, foi o que aconteceu, fui andando aqui. Gastei ali 180 cruzeiros para fazer essa prova. Então, para mim, passar por um teste, me levar à prova de novo, me desafiar, R$ 180, então para mim, o custo-benefício para mim foi bom, entendeu? Então eu só iria perder isso daí, eu ia perder meu domingo, eu iria, essas 2 semanas eu ia intensificar, né? Lógico, eu não iria ficar estudando aquelas horas líquidas que eu estudo por semana, todo dia, quer dizer, eu intensifiquei, eu potencializei, aí gera todo aquele estresse, você fica rabugento, você fica casmurro, enfim. Mas o que eu ia perder isso daí, e essa grana de R$ 180, eu falei, opa, calma aí. Então, para mim é super válido, eu estou estudando Banca CESP também, olha só que beleza. Mais um ponto positivo, então, né, eu iria perder, perder isso aqui. Eu iria deixar também de ganhar, pessoal, eu iria perder, no caso, eu iria deixar, potencializar as matérias que eu já estudo no outro edital. Por exemplo, PF é português, as exatas, né? Constitucional, administrativo, penal. Aí processo penal eu já não estudo, então não seria uma coisa nova. E legislação extravagante, eu já não estudo, aí seria uma coisa nova. Mas a informática ali, TI em peso, né? Banco de dados, aquelas coisas todas. E ali tinha ali a contabilidade avançada e geral ali misturado, ok, pessoal? Então eu iria potencializar essas matérias, exceto processo penal e legislação extravagante. Eu falei, bem, então não vai fugir daqui do que eu estou fazendo, né? Eu neutralizo aquelas outras matérias que eu já falei para vocês, tributário, tal, mas eu potencializo TI, né, contabilidade avançada de custo, embora aqui sejam, nesse cargo de agente da PF, seja uma contabilidade bem conceitual, né? Só teve ali umas continhas básicas, mas é bem conceitual as questões, beleza? Outra coisa que eu perderia a oportunidade de me testar fazendo uma prova ali real, né? Uma coisa é você fazer simulado, outra coisa não, você sair de casa, você dormir anteriormente, é igual o jogador de futebol, né? Ele se tranca dentro de um hotel, aí ele fica ali dentro do hotel concentrado, já é diferente, olha só, ele se isola do mundo, ele se concentra ali dentro do hotel, ali nos 3 dias antes da partida, quando ele chega lá na partida, né, 100 mil, 50 mil torcedores, aquela pressão já é diferente. Vou fazer um simuladozinho aqui, vou acordar cedo. Não tem pressão nenhuma aqui, entendeu? Então eu iria, né, perder essa questão. E eu iria perder também, pessoal, a oportunidade de testar a minha inteligência emocional e o meu autoconhecimento ali. É importante também isso daí, você ficar se testando nesses 2 quesitos, ok? E também, né, por último, eu iria perder
deixar a oportunidade ali, né? É perder a oportunidade de fazer uma reengenharia de novo nos meus estudos. Porque você fez a prova é um laudo pericial. Aí você olha, pô, tô muito lento aqui nessa disciplina de língua portuguesa, por exemplo. Pô, então eu vou ter que aumentar, né, as minhas horas bunda na cadeira em questões de língua portuguesa. Ah, eu estou muito lento aqui em raciocínio lógico. Idem, eu tenho que fazer umas questões de raciocínio lógico. Às vezes você sabe a questão, mas aquela sua lentidão ali atrapalha num todo, né? Que a prova é um todo. Não adianta você demorar, sei lá, 3 horas para fazer uma prova de língua portuguesa gabaritar e você não conseguir fazer as outras disciplinas. Beleza, pessoal? Então, eu resolvi, baseado em todos esses dados, eu resolvi fazer apenas a prova do cargo de agente da PRF. PRF, eu vi que tinha física, essas coisas, eu falei, não, então deixa isso aqui quieto, eu vou fazer só de agente da PRF, porque o custo-benefício para mim foi bom. Agora vamos adentrar na prova. Então, a prova está aqui, beleza? Claro que eu vou trazer a prova para casa, eu não sou bobo, né? Toda a prova que eu faço, eu trago para casa. Por quê? Isso aqui eu fico mais retorcendo. É igual quando eu jogo, não tem aquela máquina de fazer cana? Você joga assim, aí fica retirando o caldo dela. Por quê? Aqui, pessoal, tem vários aprendizados. Num dia lá, pode ser que eu não tenha enxergado uma questão, mas agora eu comecei a enxergar. No dia pode ser que eu tenha escorregado na casca de banana, mas eu não vou mais escorregar porque eu vou ficar puto, que eu vou lembrar, não, quando eu fizer um próximo concurso, se cair uma questão parecida igual a essa, eu vou lembrar, não, essa aqui caiu aqui na prova da PF. Então já sai na urina, eu vou fazer em 10 segundos. Diferente por quê? Porque eu errei, por exemplo, ou deixei em branco. Então... diferentemente de você estar fazendo questões assim no TEC concurso, por exemplo. Às vezes você errou, beleza, mas passa batido. Mas como isso aqui deixa um trauma na sua cabeça, né, mexe com as suas emoções, dificilmente você vai esquecer. Tudo que mexe com o seu emocional, você pode ter certeza, dificilmente você vai esquecer. Fez sentido para você isso aí? Eu tenho certeza que agora você deve ter lembrado de uns 2 traumas aí na sua vida, de algum momento ali que, né, o negócio ficou lá no seu subconsciente. É a mesma coisa a prova. Por isso que tem algumas técnicas de estudo que eles falam que a memorização, um tipo de memorização, né, é você mexer com as suas emoções. Que você mexendo com as suas emoções, pronto, vai ficar tatuado ali, você consegue reter aquele conteúdo, você nunca mais você erra. Eu tenho questões que quando eu estou estudando aqui, eu lembro de prova de 5 anos atrás, que eu fiz 10 anos, eu falei, isso aqui... eu não erro mais, mas ficou, o negócio ficou, eu fiquei com trauma na parada, beleza? Então vamos lá, eu peguei a prova, eu tinha 2 opções, ou varria ela toda e começaria a fazer a prova discursiva, né? Ou então eu deixaria a prova discursiva para depois, né? Ou melhor, eu faria a prova discursiva logo no início. Eu preferi varrer primeiro, dar uma olhada na prova, para verificar, né, como é que está o campo, eu saber o terreno que eu estou me enfiando ali, e eu deixei a redação para depois, eu não fiz no início, ok, pessoal? Então eu fiz pela ordem aqui da prova. Então começou pela disciplina de língua portuguesa, veio com um textozinho em furreca. Primeira coisa que eu fiz, eu não vou ler o texto, lógico, eu vou fazer as questões aqui de gramática, que eu já olho e falo, opa, não precisa voltar no texto. Isso aqui, se eu voltar, eu vou voltar aqui num parágrafozinho com 3 linhas, no máximo. Foi o que aconteceu. Então aí é aquela mesma história, né, da banca SESP, né? Aquelas questões de mantém-se o sentido original do texto, a correção gramatical, a coerência. Se você trocar essa palavra aqui pela outra palavra, troca ali o sentido do texto, é aquela mesma ladainha de sempre, ok? Mas cheio de casca de banana, por mais que você saiba que vai cair lá concordância verbal, né, essas coisas todas, geralmente vai cair também interpretação de texto, né, que sempre vem assim, infere-se do texto o quê? Conclui-se do texto o quê? Então você já sabe que é interpretação de texto, mas pode ser que você escorregue alguma coisa. E dentro dessa disciplina de língua portuguesa veio redação oficial. E eu estava destreinado, né, na redação oficial. Eu falei, bem, aqui eu acho que eu vou escorregar em alguma coisa porque eu estou destreinado, beleza? Porque eu não pegava a redação oficial há muito tempo, ok? O concurso que eu estou estudando não tem
né, redação oficial. Pois bem, então eu vim aqui, né, comecei a fazer as questões de gramática. Então a primeira questão, lá, sentido original do texto, pimba, na gaveta. Segunda questão, infere-se do texto. Aí quando eu, opa, vou ter que ler o texto, pula. Então não se desenrola com a questão. Quando você assim, ou não sabe, ou você vê que vai tomar tempo, né, a questão vai começar a querer trocar ideia com você, e aquela história que eu já falei no outro vídeo lá, né? Não troque ideia com a questão, ok? Mas ela vai ficar querendo desenrolar com você. Vem cá, vem conversar comigo. Você fala, não quero conversar com você não, eu faço isso. Então, pô, calma aí. Infere-se do texto, falei, não vou ler isso aqui, passa. Próxima questão, aí veio aqui falando sobre os vocábulos X e Y, né? Fazem referência ao vocábulo tal, né? Que antecede anteriormente. Aí, opa, isso aqui eu não preciso no texto, eu resolvo rapidinho, leio ali 3 linhas ali do texto, acabou. Depois vem falando aqui de um vocábulo até, né? Ele está empregado no sentido de, inclusive, falei, opa, isso aqui dá para fazer. Depois vem o termo ali, refere-se ao outro termo, falei, opa, isso aqui dá para fazer. Próxima questão, aí eu vim aqui, a forma verbal tinha, foi empregada no mesmo sentido nas 2 orações, falei, opa, isso aqui também precisa ir no texto, dá para fazer rápido. Depois vem, na oração, cabia, exerce a função de sujeito, questão de sujeito, dá para fazer rápido. Depois vem, no 7º período do parágrafo, forma lê desempenha a função de complemento indireto, lembra de que lê pode ser objeto indireto, né, ou pronome possessivo, tal, opa, isso aqui dá para fazer rápido. Aí veio outro texto, eu olhei e falei assim, não quero saber de você, passa para frente. Aí, próxima questão, conclui-se das ideias, eu falei, opa, interpretação de texto, não quero desenrolar com você, beleza. Próxima questão, seriam preservadas a correção gramatical e sentido original do texto, eu falei, opa, isso aqui dá para fazer rápido. Um detalhe importante, pessoal, na disciplina de língua portuguesa do SESC, quando ele falar que vai ser preservado o sentido original do texto, pode ter certeza, 90% das questões a probabilidade já está errada. Pode pegar as últimas questões aí, as últimas provas aí do SESC. Por quê? Porque aqui ele sempre vai colocar uma vírgulazinha, um pingo no i, alguma coisa muito parecida ali, que você não vai conseguir enxergar no calor da prova, que vai estar errado, entendeu? E quando ele fala assim, mantém-se a correção gramatical, bem provável, aí já é o inverso, 90% mais ou menos está certo. Então assim, se você estiver fazendo uma prova de língua portuguesa do Sebrasco, você está na dúvida, lembra disso aqui que eu tô falando, pô, aquele negão lá falou, pô, tô na dúvida aqui, mantém o sentido? Errado. Agora, assim, só se você tiver noção também do que você está lendo, é lógico, né? Não é, você não entende bulufas da coisa e você, não, o maluco falou lá que quando fala mantém o sentido, não mantém, alguma coisa está ali errada. Não é assim. É quando você está ali naquela média ali de 60%, 70% ali de certeza só. Então está ao seu favor. Você tem que saber mensurar ali no momento da prova. Você tem que ser frio, igual uma pedra de gelo, ao ponto de você olhar, calma aí, eu tenho 70% de certeza que essa questão aqui está errada. Falta só os outros 30%. Aí, o que seriam esses outros 30%? Aí entra a técnica, é o que eu estou te falando. Pô, alguma coisa aqui, quando fala sentido, alguma coisa está ali. Agora, correção gramatical, geralmente está certo, porque você troca, tira uma vírgula daqui, bota uma vírgula lá, mas a correção gramatical mantém ali bonitinho, beleza? É a mesma coisa a coerência. A coerência é manter as ideias ali, concatenadas. Se as ideias, você troca ali várias palavras por outras, você mantém ali as ideias concatenadas, mantém-se a coesão textual, ok, pessoal? Isso é um macetezinho que eu estou passando para vocês aqui. Aí na próxima ele veio falando do travessão. Eu falei, bem, também vou fazer, não preciso voltar no texto, sendo que essa aqui eu escorreguei. Quando ele falou, eu vi que a segunda parte que ele fala assim, ó, mas sua supressão manteria a correção gramatical, como eu te falei, eu tinha um travessão aqui, bota uma vírgula e tal, manter ali a correção gramatical. Eu falei, essa segunda parte dá certo. Agora, essa primeira aqui que ele fala que é um destaque, o travessão para dar uma ênfase, um destaque, eu desconfiei. Eu falei, não, aqui está errado, mas a banca disse que está certo, não vamos discordar, mas a próxima vez que vier um travessão, eu vou lembrar, é um termo estilístico que a banca SESP gosta, entendeu? Para dar um destaque e tudo mais, eu nem vou brigar com ela, tá certo, ok? Mas na próxima questão veio, lembra daquela do pronome a passiva do ser? Então,
no gabarito preliminar, eu vou até dar uma olhada aqui de novo, a questão número 12 é igual, ok? Eles colocaram como certo. Eu entrei com recurso nessa questão aí, pessoal. Então, não sei se foi eu que ganhei ou outra pessoa. Eu só sei que deu certo o meu recurso, olha lá. Então, o gabarito está errado mesmo. Por quê? Quando eu olhei aqui, partícula passivadora C, de cara eu pensei assim, ó, para ser esse C aí, ser uma partícula passivadora, o verbo tem que ser transitivo direto, ok? Ou transitivo direto e indireto. Aí eu falei assim, bem, esse verbo aqui, salvo me engano, é um verbo intransitivo e tinha ali uma adjunta adverbial, parece, logo na frente, depois eu tenho que dar uma olhada aqui. Aí eu falei, não, então não é. Então por isso eu nem fiz aquele macetezinho, ela está na voz ativa, inverte aqui. Vê se tem valor passivo, vê se tem valor ativo. Eu já fui direto no verbo, vi que o verbo não era transitivo direto, nem direto e indireto. Eu falei, não, então isso aqui não é voz passiva. Mas o gabarito preliminar deu como certo e a banca corrigiu ali agora. Não sei se foi eu, mas tem um vídeo aqui na plataforma confirmando, tá? Eu fiz o vídeo antes de sair o gabarito oficial. Saiu o gabarito preliminar, eu vi, eu falei, opa, vou gravar um vídeo, pode procurar aqui, ver a data ali. Então, eu acertei aqui nessa aqui, beleza? Se vocês quiserem recursos aí para redação, recursos também para qualquer prova de língua portuguesa, me procura aí, beleza, pessoal? Próxima questão. Aí ele fala lá da forma verbal, crescer e tal. Eu falei, opa, nem precisa aqui voltar no texto, não. Aqui eu consigo resolver isso aqui, a concordância verbal, salvo me engano. Eu falei, opa, isso aqui eu resolvo sem ir ao texto. Já na questão 14, quando falou assim, conclui-se do texto, eu falei, opa, interpretação de texto, lembra? Infere-se do texto, conclui-se do texto. Eu falei, eu não vou lá no texto agora. Porque tem lá a questão de TI que talvez eu não entenda bulufas, tem questão de estatística que eu também não entenda bulufas. Eu falei, não, segura que eu vou, isso aqui eu não vou desenrolar com ela, beleza? Aí, próxima questão é uma questãozinha ali de semântica, né? Isso aqui a gente via muito na faculdade, idiosincrasia e tal. Eu falei, opa, isso aqui dá para fazer rápido, não precisa voltar no texto. Próxima questão, aí essa questão aqui é capciosa, pessoal. Por quê? É questão de manter a correção gramatical do texto. Né? Ele colocou um verbo, aí falou que... Lembra aqueles casos específicos, casos especiais de concordância verbal que, né, tem dois termos ali dentro do sujeito, e você pode concordar ou com o primeiro termo ou com o segundo termo, que não tem problema. Fiz um vídeo aqui também, ok? Gabarito preliminar aqui, ó, questão 16, a banca CESP colocou como certo e manteve como certo, eu coloquei como errado. Para não alongar mais o vídeo aqui, vocês procuram aqui no meu canal esse vídeo e ver se faz sentido o que eu falei ali. Eu não concordo com esse gabarito aqui, entendeu? Para mim essa questão está errada e o motivo vocês depois dão uma olhadinha aqui no meu canal e procura esse vídeo aqui, ok, pessoal? É uma questão interessante. Aí a próxima questão veio na argumentação desenvolvida no texto. Falei, questão de interpretação, não vou desenrolar. Próxima. Aí veio aqui, né, questão de as palavras tal em quase toda a rede, tal, função sintática. Eu falei, opa, isso aqui é sintáxico, com morfologia, tá? Eu falei, isso aqui é advérbio, uma questão de advérbio aqui. Eu falei, isso aqui eu resolvo rápido também, não vou no texto. Tá dando certo, ó, tá tudo certo. Aí, próxima questão, aí começa ali, manual de redação oficial. Aí eu puxei o freio de mão, falei assim, puxa o freio de mão, calma aí, devagarzinho, né? Da quinta eu vim para a terceira, falei, pô, tem muito tempo que eu não vejo isso, eu só fiz um resumão. Então, para você fazer aqui, ó, 6 questões de redação oficial, o ideal é que você faça pelo menos aí umas 500 questões sobre esse tema, e você sabendo o conteúdo. Para quê? Porque se cair questões como caíram aqui de nota de rodapé, que são ilógicas, você não vai errar, ok, pessoal? Então vocês vão entender o porquê que eu estou falando. Então, primeira questão aqui, né, que falou lá em relação às datas lá, eu falei, opa, essa aqui é goiaba, vai. Outro, endereçamento das comunicações dirigidas à autoridade superior, aquela de Vossa Excelência, eu falei, opa, essa aqui vai também, goiaba. Quanto à redação de e-mail que pode ser considerado documento oficial, eu falei, opa, isso aqui é goiaba também. Nas comunicações oficiais, aboliu-se o vocativo, goiaba também. Isso aqui as pessoas utilizam muito ainda hoje, aí, digníssimo, ilustríssimo, isso aí não existe mais não, tá, pessoal? É isso aqui que ele quis dizer. Ele bota porque quase todo mundo usa aí atualmente.
Quando chegou nessa aqui, que ele fala do padrão ofício, que o cabeçalho deve ser centralizado na área determinada lá, né, e consta em todas as páginas, aqui veio a dúvida. Eu falei, eu sei que está lá na primeira página, mas será que está na segunda? Será que está na terceira? Isso aqui, pessoal, não tem jeito. Isso aqui eu fui pela lógica. Eu falei assim, ou se eu tivesse feito bastante questões, né, isso aqui estaria fixado pelo menos na minha memória de curto prazo e eu ia saber se em todas as páginas ou não, que esse cabeçalho fica centralizado. Aí eu fui, como não fiz muitas questões, né, eu falei assim, não, eu vou pela lógica. Pela lógica, se está na primeira página, vai estar na segunda, terceira. Eu falei, não faz sentido estar na primeira página e embaixo está capenga, não está ali o cabeçalho. Na terceira página, o documento tem 5 páginas, aí só está na primeira, não faz sentido. Mas realmente, quando você vai lá, é decoreba. No manual está escrito que não, só consta na primeira página. Eu falei, aí eu errei aqui essa questão, beleza? Já a questão da exposição de motivo, né? É quando ali os ministros eles conversam ali com o presidente da República. Aí eu olhei aqui, exposição de motivo, os ministros conversam com o presidente da República, a primeira parte está certa. Quando ele fala poderá ser encaminhado cópia dos documentos para o Poder Judiciário, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei desse maluco aí, história de Pazuello. Eu falei, pô, Pazuello ali, todo secreto com o Bolsonaro ali, né? Todo mundo querendo pegar ali, pega danado, cara. Aí ele vai mandar um documento para o Bolsonaro, ele vai enviar as cópias lá para o Congresso, e vai lá para a CPI lá do Congresso, e vai enviar as cópias para o Judiciário. Ele não vai fazer isso. Então, assim, não é lógico que ele faça isso. Mas quando você vai lá no manual de redação oficial, não é que está lá na nota de rodapé lá, escrito exatamente isso, que essas exposições de motivos, né, que são as comunicações enviadas dos ministros para o presidente da República, também pode ser encaminhado para o Legislativo, para o Judiciário. Aí me derrubou. Aí eu perdi essas duas aqui e manual de redação oficial. E, né, perdi aquela da concordância verbal que eu te falei, correção gramatical lá, que tem um vídeo aqui. E as questões de interpretação de texto eu não toquei. Aí eu, pimba, vamos partir para a próxima aqui. Aí a próxima disciplina veio direito. Aí eu falei assim, bem, mesma tática. Aí vem a questão goiaba aqui, direito administrativo, beleza, foi, aí fui vendo. Plá, metendo bronca, constitucional, administrativo. Falei, pô, tá bonito, né? Mas quando chegou aqui, ó, falou armazenamento consiste no procedimento de embalar, eu falei, isso aqui é decoreba. Aí eu deixei em branco. Isso aqui eu falei, deixa em branco, ela vai pro chute lá no final, ok? Aí a próxima aqui, quando vê a questão de legislação especial que fala, né, a questão de ser à noite, entrar na unidade de conservação ambiental, eu falei, opa, essa questão aqui, eu fui pela lógica também, falei, ó, se tem essa peculiaridade aqui, é à noite, eu falei, opa, então tá certo. A próxima questão falou do estrangeiro lá, tal, por tempo indeterminado, beleza, marquei certo também, tá errado, não é por tempo prazo indeterminado. Aí veio a próxima questão aqui que fala, determinada pessoa foi presa em flagrante delito porque estava no território brasileiro, tal, e depende da comprovação da transposição de fronteira, aqui que está o X da questão, depende ou não depende, eu fiquei nessa guerra aqui. Aí eu falei assim, deixa em branco, depois eu vejo esse negócio aqui. Aí vocês vão entender o porquê que eu estou sinalizando que eu deixei em branco e depois eu errei, beleza? Em estatística, eu olhei a prova de estatística. Quando eu comecei a ver ela, eu falei assim, opa, não estou enxergando nada, mas duas aqui eu vou pela lógica. Porque o estudo de estatística está até ali colado ali na minha parede, está lá, né? Variância, desvio padrão, moda, média, mediana e por aí vai. Olha lá. Aí quando é o primeiro quartil, o segundo quartil, censo, amostra, estratificação e tal, quando eu olhei assim, eu falei, cadê essas coisas que eu estudo? Mas eu falei assim, tem duas aqui, eu lembro que aquela assim, ó, P, abre parênteses, X é igual a 5, fecha parênteses, maior do que Y. Eu falei, opa, essa aqui eu jogo uns números, fico brincando ali, se eu provar que está errado, beleza, resolvi. Uma vez se eu provar que está errado, beleza, então eu vou pela lógica aqui. A outra lá, o valor da constante Y é inferior a 0,01, também fui pela lógica, joguei uns números aqui e peguei. O resto eu deixei em branco. Mas depois vocês vão entender aqui qual foi o meu erro, beleza? Se eu fizesse só isso daqui, beleza, eu ia ficar com 2 pontos positivos pelo menos, mas também não é perder nada, ok?
Aí depois, na correção lá do Arthur Lima, lá do Direção Concurso, né, eu vi que dava para fazer mais uma, pessoal, só pela lógica. Quando eu vi as questões aqui, ó, que ela fala assim, pelo método do mínimos quadrados ordinários, eu falei, ei, não sei o que é isso aqui. Aí eu circulei isso aqui, pulei. Mas depois ela fala assim, a estimativa da média populacional. Isso aqui é média, goiaba, pô. Pega esses números aqui e faz a média, pô, aritmética, goiaba. Aí depois que eu fui ver, caramba, pô, dei mole, perdi essa daqui de bobeira. Beleza? Mas lá no chute eu peguei ela, né? Mas isso aqui era para eu ter feito com firmeza, ok? Saímos de estatística. Aí chegando aqui em raciocínio lógico, aquelas 3 primeiras questões ali de análise combinatória, eu falei assim, vai dar trabalho essa aqui. Eu sei fazer, mas vai dar um trabalhinho. Então eu vou pular, não vou ver isso aqui agora, porque eu já tinha tomado uma surra em estatística, né? Você olha para um lado, olha para o outro, você não enxerga nada. Eu falei, não, isso aqui vai dar trabalho. Desci aqui as questões de proposições aqui, eu falei, opa, goiaba, proposição é goiaba. Sendo que teve, aí joguei tudo na gaveta, mas teve uma aqui que eu dei um mole danado. Que assim, a gente sempre tem que contar que uma você vai escorregar, não tem jeito, pessoal. A não ser se você tiver muito aço mesmo, aí não passa nada, mas a regra é que você perca ali algumas coisinhas, beleza? Aí eu perdi aquela questão aqui do não é verdade que, então eu tinha que negar a primeira aqui e meter bronca, eu perdi essa. E teve uma questão que escolhendo-se aleatoriamente um integrante do conjunto, essa aqui também eu não enxerguei, pessoal. Beleza? Foi a de raciocínio lógico que eu não enxerguei. Aí parti para TI. Comecei TI, a mesma ladainha de sempre. A TI, a conclusão que eu cheguei aqui foi o seguinte, eu vou fazer, sei lá, umas 5.000 questões de TI. Porque você lê alguns termos aqui que você fala, caramba, eu não lembro disso daqui. Aí é nessa que você, né, você tem uma ou outra, ou você faz um chute direcionado, ou você deixa em branco. E depois dessa prova aqui, eu aprendi que eu acerto mais questões indo pela lógica em TI. Né? É o autoconhecimento. Eu vi, calma aí, essas questões de TI, o que eu já sei de TI, pela lógica eu acerto mais do que se eu ficar com medo de não, opa, não vou marcar. Então, TI, eu errei aqui muitas questões, mas eu cheguei a essa conclusão aí. Que é muita, quando essa questão for uma questão conceitual, não tem jeito. Se eu usar a lógica, para mim é melhor. Não sei se isso aí vai fazer sentido para você. Então, se a questão, por exemplo, eu estava até conversando hoje com o camarada Tamer aí, né? Eu percebi o seguinte, se a questão for muito aberta, muito genérica, a probabilidade de ela ser certa em TI é 90% aí. Se ela restringir, ela falar só pode isso daqui, aí a probabilidade de ser errada é o contrário, é 90%. Agora, se ela vier com 2 conceitos, ela dá um conceito primeiro, discorre sobre o primeiro conceito. Aí depois ela vem com o segundo conceito ali e discorre. A probabilidade de esses conceitos estarem invertidos é muito grande também. Então, quando tiver assim, você já tem que puxar o freio de mão. E por último, que eu descobri aqui, fazendo muitas questões, é que assim, essas questões de TI, né, dá ali X, isso, aí vem tudo certo. Primeira linha está certa, segunda linha está certa. No final da terceira linha, ele põe a questão como errada. Ele bota algum termo ali que erra toda a questão. Por quê? Você está lendo isso, você está vendo que não está achando erro nenhum, não está achando erro nenhum. Então a probabilidade de você logo sentar um certão ali é muito grande. E eles fazem isso direto. Então, quando tiver assim, você, puxa o freio de mão. Pô, tá vindo muito certo. Lá na frente, bem provável, lá no finalzinho, 1/5 da questão ali, só aquele pedacinho vai estar errado. Então, tenta pegar essa visão aí que está me ajudando muito em TI, pessoal. Então, eu não fico mais naquela onda assim, eu só vou marcar em TI se eu tiver com 100% de certeza. Não. Eu perceberia que eu estou com 70% de certeza ali, naquela questão. A questão só está aberta, está bem genérica. Ó. Isso X aqui pode ser encaixado na nuvem. Opa, pode ser, ó, existe uma possibilidade. Né? Se catucar bem, existe uma possibilidade. Opa, então isso aqui tá para certo. É assim, e aqueles outros detalhes que eu acabei de falar com vocês aqui. Né? Eu vi aqui que foi anulado aqui, questão de TI, ok? Próximo aí, bem-vindo em contabilidade, para fechar.
Cheguei aqui na contabilidade, quando eu olhei aqui, né, esse balancinho aqui, eu falei, opa, goiabinha. Mas sendo que quando eu vi aqui aplicações financeiras de liquidez imediata, isso aqui foi o meu maior erro. Por quê? Isso aqui está em disponibilidade, né? Caixa, banco e aplicações financeiras de liquidez imediata, e tem mais um termozinho aí, me parece em trânsito, alguma coisa em trânsito. Isso é tudo em disponibilidade. Na hora da prova ali, eu quibei nisso aqui. Isso aqui fez com que eu perdesse um pouquinho de tempo, porque eu fiquei quibando nisso aqui. Mas esse balancinho aqui, pessoal, para quem estuda contabilidade é goiaba. Tem que olhar e pimba, né? A galera da área fiscal tem que olhar, isso aqui é goiaba. Isso aqui eu perdi um pouquinho de tempo. No entanto, né, eu vim aqui, a questão lá, 9798, da 97 até a 109, aí eu perdi só uma. Né? E eu não sei por que eu não consegui entender, fazer essa conta aqui. Mas enfim, depois eu fiz aqui. Mas qual foi a solução aqui, né? Eu peguei questões aqui de ativo e passivo e fui até o talo. Liguei o método keniano. Conhece o método keniano? O método keniano você faz mais de 30 mil questões. Aí não tem pra onde correr. Eu gravei um vídeo com ele aqui. Ele foi o 02 de analista do TCRJ na área de contabilidade. Eu recomendo que você assista esse vídeo, que esse vídeo está riquíssimo. Então eu liguei o método keniano aqui para fazer. Eu falei, não é possível, né? Eu olhei aqui, eu errei essa questão goiaba aqui, pô, de ativo, o saldo de recursos aplicado no ativo da empresa, totaliza tal. Eu falei, como é que eu errei isso? Eu falei, beleza, eu peguei, liguei e eu vou continuar nesse método keniano aqui. Eu vou fazer acho que umas 3 vezes ali aquele bloco de 300 questões só de ativo e passivo, para nunca mais errar esse negócio aqui, beleza? E eu vi aqui, ó, foram anuladas 2 questões de contabilidade, aí no final da prova, né? Então foram 3 de contabilidade. E eu perdi aqui, pessoal, outras questões aqui de goiaba, né? Por exemplo, você tem o custo da mercadoria vendida. Eu não lembrava que tinha esse tal de custo do produto vendido nas indústrias. Eu falei, pô, não, calma aí. Isso aqui eu não ouvi ainda. Como eu não ouvi, então isso aqui mesmo foi falta de conhecimento. Não ouvi, tá errado, não. Eu não fui pela lógica, eu tinha que pelo menos ir pela lógica aqui, né? Então existe esse custo de produto vendido aqui. A questão das deduções sobre a venda, né? Isso aqui não pode errar, né? Você tem ali a receita bruta de vendas, você vem com aquelas deduções ali, aí depois receita líquida, aí você tira mais umas despesas ali embaixo, e o erro está aqui, né? Que ele fala que são todas, ó, deduções sobre vendas são todas as despesas, não são todas as despesas. Um pedaço fica lá em cima, subtraindo da receita bruta, e outro pedaço fica aqui embaixo, ok? Então isso aqui não pode errar. E também essa semana já está aqui já anotado. Eu vou até o talo em questão de DRE, método keniano. vai entrar na barra, beleza? E a questão do valor residual foi anulada, não sei porquê. Eu acertei essa questão. Engraçado que acho que foram anuladas em 5, 6 questões. Foram as 5 que eu acertei. É incrível isso. Chegando na redação, para fechar. Na redação, né, eu fiz da seguinte forma, pessoal. Cadê a redação aqui? Nossa, fugiu. Tá aqui. Então a redação veio o artigo 5º, né? Constituição da República, aí falou um pouco do artigo 5º e falou um pouco do 144. E depois ele vem, né? A atuação da Polícia Federal, a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Aí ele vem com 3 tópicos, ok. Primeiro tópico, ele quer saber aqui, garantia do direito da segurança pública. Segundo tópico, né, o direito lá na Constituição que valida os atos praticados pela Polícia Federal. E o terceiro tópico em relação ali, direitos humanos ali junto com a PF, ok? O que eu fiz? Eu já fui no automático, redação, né? Eu já vou fazer redação, já é mecânica, forma automática. Então, eu vou até falar para vocês aqui que eu já escrevo, ó. Cuida-se de texto dissertativo que versa sobre, 2 pontos. Aí eu pego aqueles 3 tópicos ali e distribuo na introdução. Pimba. 3 linhas ali, 4 no máximo. E embaixo, em primeiro lugar, vírgula. Eu já faço isso já no rascunho. Aí separo 7 linhas ali. E embaixo, em segundo lugar, vírgula. Depois, em terceiro lugar, vírgula. Eu não faço conclusão porque a banca certa não precisa de conclusão. Esse é um macete também. Para você que está precisando de tempo aí, caga para conclusão. Não precisa fazer conclusão. Ok? Eles não esquentam a cabeça para isso não. E beleza, então já desenhei o esqueleto da minha redação. Agora eu vou encher aqui os espaços vazios. Então no primeiro parágrafo aqui eu vou falar do papel da polícia, né, na garantia do direito à segurança pública.
Aí eu venho na dicção do artigo 114, 144 da Constituição Federal. Esse termo, na dicção do artigo tal, é um termo que o Roberto Barroso ele utiliza muito no STF. Eu sugiro que na sua redação, logo no início, sobretudo ali no primeiro parágrafo de desenvolvimento, mas se puder você distribui ali nos outros parágrafos. Cite a Constituição, porque quem for ler a sua redação vai falar que você tem entendimento de causa. E a Constituição é a carta maior, né? É o centro do direito, por isso que existe a constitucionalização do direito, ok? Então, embora você esteja fazendo uma prova de nível superior em qualquer área, quando você demonstra que você sabe que aquele assunto que a banca está pedindo ali está naquele determinado ponto da Constituição, opa, o profissional que está corrigindo sua redação já vai ficar com os olhos brilhando. Opa, esse cara aqui sabe, ele tem conteúdo, beleza? Então sempre faça essa, amarre alguma coisa. Agora, não sei se você esquecer, mas se você sabe, por exemplo, que está lá no artigo 5º da Constituição, aí você só cita, na dicção do artigo 5º da Constituição Federal, olha só, começa bonito. Então foi assim que eu comecei. Observa-se que, né, a Polícia Federal, preservação da ordem pública em comunidade das pessoas e patrimônio. Tá? Outro sim, vírgula, destaque também a atuação da PF para a atuação na sociedade quanto ao seu papel. Aí aqui nesse parágrafo, que é o primeiro que ele fala, né, garantia do direito à segurança pública, o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. O que eu fiz? Tem um vídeo aqui embaixo também na plataforma que eu explico isso. Um dia antes eu entrei no site da PF e dei uma vasculhada lá, fiquei 30 minutos ali olhando. Aí eu descobri, eu nem sabia disso, eu descobri aqui, ó, que lá, aí eu até anotei isso para antes da prova eu entrar já de forma mecânica escrevendo, né? Que lá é manutenção dos direitos dos imigrantes, né, que eles cuidam, organização das armas de fogo no Brasil, as empresas de segurança privada. Se você for no site da PF, está estampado lá. Produtos químicos também, né, os vistos das pessoas. Então, eu joguei isso tudo aqui, ó. Aqui do lado do site. Joguei isso tudo aqui nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento. Já quando vem no segundo parágrafo, né, eu falo que a PF é uma polícia judiciária da União, né, que ela investiga crimes interestaduais, né, crimes também praticados ali por exemplo, presidente da República, ministro, né? Isso aí é o que está na mídia direta. A PF está investigando o ministro lá do meio ambiente, né? Não está lá? Então está aí, no exercício da sua função. Aí crimes contra a fé pública, né? Crimes contra o tráfico internacional de drogas, né? Crimes contra a vida, saúde pública, não está? Covid aí direto, toda hora vem o PF prender aí alguém aí, um governador, sei lá, um secretário, então... Crimes contra a saúde pública, tal, isso tudo crimes federais, tá? No âmbito federal. E, por fim, aqui no terceiro parágrafo de desenvolvimento, né, eu falo que a PF ela mantém, para manter ou restabelecer, lembra que era sobre os direitos humanos? Então eu tive que fazer uma conexão. Falei, opa, os tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos. Lembra disso? Eu falei, opa, vou jogar aqui. Então tá lá, né, que a PF tal, manter e restabelecer esses tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, onde o Brasil é signatário, né? E esses tratados, não tem lá um tratado que fala sobre pessoas com deficiência, né? Orientação sexual, dignidade da pessoa humana, um tema que é muito debatido dentro dos direitos humanos, direito da vida e tal. Aí fechei. Pronto. Então o problema aqui não foi a redação. O problema aqui foram outros problemas. Então o primeiro ponto que eu detectei aqui que foi o meu problema foi a questão da lentidão. Eu não fui muito veloz. Quando peguei o gabarito, eu lembrei logo do keniano. Eu falei, pô, o maluco fez quase 200 questões certas em menos de 2 horas, meu irmão. Vê aqui no vídeo aqui, depois que terminar isso aqui, dá uma olhada lá, essa entrevista que eu fiz com ele. Eu falei, cara, calma aí. Eu tenho que chegar nesse nível aí. Não tem jeito, eu tô competindo com o keniano. Então, se ele fez quase 200 questões certas em menos de 2 horas... Pô, se a prova te teve 4 horas e meia, 30 minutos no máximo para a redação e eu jogar limpo, então dentro dessas 4 horas aí, era para eu brincar, era para eu ir, voltar, entendeu? E no final de tudo eu fui muito lento, ao ponto de eu não consegui nem voltar para fazer as questões de interpretação de texto, né? Aí olhei lá, tinha lá, né, uma quantidade de questões erradas e uma quantidade de questões certas. A probabilidade de ter mais questões erradas, pessoal, é maior por quê?
você, eu, qualquer um, a gente identifica com maior rapidez as questões erradas e demora mais para identificar as questões certas, ok? Aí eu olhei, eu falei assim, bem, eu tenho que fazer, tem duas opções aqui, eu deixo em branco, eu vou pro chute. Eu falei, não, eu vou pro chute, de acordo aqui, eu vi aqui, pô, tem 40 e poucas questões em branco, pô. Eu falei, não vai dar em nada, se eu deixar em branco aqui, isso aqui, juntei tudo, eu lembro que ia dar 70 e poucas questões no total, eu falei assim, supondo que eu erre 10 aqui, eu não vou ver a cara da bola, né? Então ali eu já vi que a prova estava perdida, quando eu olhei, pô, acabando a prova, só fiz 70 e poucas questões, eu falei assim, ó, não estou mais competitivo, estou fora dessa parada aqui. Mas me resta ainda a questão do chute direcionado. Aí eu peguei e falei, bem, se tem poucas questões como certa, eu vou chutar tudão certo. Eu não vou deixar em branco. Porque se eu deixasse em branco, pessoal, supondo que eu errasse 10 aí, daí eu não ia ver a cara da bola. Então a solução foi essa, foi esse chute geral e direcional. Chutei tudo certo aqui, chutei 40 e poucas questões certas. Mas depois, né, pesquisando, estudando, eu vi que tem um chute direcionado para o CESP. É o que eu falei para o Tamer, né? Assista esse vídeo, Tamer. O que a Banca CESP faz? Muitas pessoas já sabem desse macete aí, né? Mas para você que não sabe, o que a Banca CESP faz? 120 questões. Então, assim, ela divide em blocos de 5, pessoal. E dentro desses blocos de 5, isso começando pelo início. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro bloco. 6, 7, 8, 9, 10. Segundo bloco. E assim sucessivamente. Quase sempre vai dar o placar 3-2. Ou vão ser 3 erradas e 2 certas, ou vice-versa. E eu fui pegando as outras provas, né, da PRF e tal, e realmente dá isso aqui, pessoal. Então, assim, é cerca de mais ou menos 80% da prova vai dar isso aí. Placar de 3-2 dentro do bloco ali de 5 questões. Se você pegar o gabarito da PF aí, deu isso aí mesmo, de novo. Aí eu peguei aqui, ó, eu fiz até uma estatística aqui, né? Então, tinham 24 blocos de 5 na prova. 2 desses blocos aqui tiveram alguma questão anulada ali. Aí tava ali, placar 3-1. Aí a outra anulou. Então aqui nesses 2 blocos aqui, se você for lá entre as questões 101 e 105, entre as questões 91 e 95, vocês vão entender o que eu estou falando. Aí eu falei assim, bem, aqui não teria como realmente você dar um tiro muito certo aqui se você chutasse em bloco, né? Sempre visando, ó, vai dar 3-2 aqui o placar. Então se você tem, por exemplo, se você marcou 3 questões erradas nesse bloco de 5 e 2 você não sabe, chuta 2 certas, que a probabilidade dessas outras 2 estarem certas, desde que essas 3 estejam erradas, que você marcou, é por aí, 80%, ok? E nessa prova da PF deu isso aqui mesmo, deu mais ou menos aí, 80% ficou nessa estatística aí do placar 3-2. Então, 24 blocos de 5, 2 blocos estavam anulados, não dá pra gente precisar, e 5 blocos fugiram dessa estatística. Aí quando você vai fazer ali uma matemática rapidinha, né, você verifica que mais ou menos 80% aí da prova caiu nesse chute direcionado. Aí eu peguei aqui e vim fazer. Aí no final de tudo eu fiquei com 47 líquidos, fazendo esse chutão direto. Se eu fizesse esse chute direcionado, e olha que eu deixei muitas questões em branco, entendeu? Então quanto mais questões você fizer corretamente, a probabilidade de você aumentar a sua nota é maior. E mais ou menos eu fiz aqui. Por exemplo, se você fez 100 questões, você sabe que 60 questões mais ou menos, elas estão corretinhas, então você vai ganhar aí, pelo que eu vi aqui, mais ou menos uns 5 questões a mais. 5 questões dá pra dar pra cacete, pô. Tira ou te coloca no concurso, mas você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem e falar assim, eu não vou deixar em branco. Então eu fiz 100 questões, 20 estão em branco. Agora eu vou chutar por bloco. Aí você pega ali bloco de 5, tem que dar 3-2 o placar. Igual eu falei, se você marcou 3 erradas, outras 2 ali, você está em branco, não sabe, pode chutar ali como certo. Entendeu? Porque a probabilidade é de 80% que você acerte fazendo esse chute direcionado, ok? Aí quando eu fiz esse chute direcionado, realmente aumentou, pô. Né? De 47 líquidos foi para 50 e pouco. Olha só, se eu fizesse esse chute direcionado. Lembra que eu te falei lá em estatística, eu fiz 2 questões, eu falei assim, ó, isso aqui tá certinho. Me parece que tinham 10, eu acho, de estatística. Eu fui resolver, né, bicar tudo, né? Eu fiz o geralzão. Aí eu marquei
Eu acho que foi certo em tudo lá que sobrou. Na prova toda, foi certo em tudo que sobrou. Mas se eu desse esse bico direcionado de bloco aí, em bloco, então aquelas que eu chutei lá que eu errei não ia tirar meu ponto e eu iria acertar outras questões. Eu ia pular ó, de 47 para 50 e pouco. Entendeu? Então, assim, se eu já tivesse feito, é porque eu fiz poucas questões, que eu te falei. Se eu tivesse feito 100 questões, né, e ali com certeza de 60, 65, você pega aí com certeza nesse chute direcionado mais umas 5 questões, 7 que vão fazer toda a sua diferença. Pode confiar em mim. Pegue sua prova aí, você que fez prova da PRF. PRF eu vi que bateu mais ou menos ali uns 72, 73% desse chute direcionado aqui. Nada mudou. Os blocos aí fugiu um pouco, né? 70 e pouco. Essa aqui bateu 80%, mais ou menos. Eu fiz os cálculos aqui. Beleza, pessoal? Esse método aí alguns concurseiros já sabem, poucos não sabem, estou te apresentando aqui agora. Se você quer maiores detalhes sobre esse chute direcionado, me chama no Instagram que a gente vai trocar uma ideia aí e eu vou provar para você por A mais B que dependendo da quantidade, do seu nível, do jeito que você esteja performando hoje na Banca SESC, você vai ganhar. Você vai ganhar aí seus 5 pontinhos a mais que vai fazer toda a diferença se você aplicar essa técnica, ok? Esse vídeo foi útil para você? Então curte aí para melhor distribuição desse vídeo, para chegar em mais pessoas, ok, pessoal? Se você quiser assistir aqui o Negão toda semana, acione o sininho aqui embaixo, se inscreva no canal, que você vai ver aqui essa cara aqui toda semana, trazendo para vocês aqui, né, sempre conteúdos relevantes sobre concurso público. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês, ok? Falando aqui essa correção de prova aqui que eu fiz, para vocês também aplicarem aí e aumentarem o número de acertos em questões de prova do Sebrasp, ok, pessoal? Tamo junto, misturado, fiquem com Deus e vou esperar o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam, ok, pessoal? Um abraço.